Vamos acessar então a App Store. App Store remodelada, né? Aqui no sistema operacional macOS Big Sur. Primeira vez que eu acesso, então olha só, tem a mesma aparência dos outros softwares, com meu Apple ID conectado aqui, e eu vou buscar aqui o OneDrive, o Microsoft OneDrive, que é a solução de sync da Microsoft para sincronizar bibliotecas de documentos com serviços do OneDrive, OneDrive for Business e SharePoint. Essa aula aqui especificamente é para sincronizar o Sync, o aplicativo OneDrive, com o serviço de OneDrive, que são aqueles 5 GB que você ganha iniciais lá na nuvem gratuita da Microsoft, onde você tem uma caixa de correio que antigamente se chamava Hotmail, hoje chama-se Outlook.com, mas é o mesmo serviço, é um e-mail web com o domínio da Microsoft. O domínio era hotmail.com ou .com.br e hoje é outlook.com, tá? Mas é o mesmo serviço. Aí você tem lá o serviço gratuito, que tem ali alguns anúncios, né? Como praticamente todos os serviços gratuitos te entregam aí um serviço em troca de algum anúncio, alguma banner, etc. Você tem um repositório de documentos e arquivos, que é o próprio OneDrive, inicialmente com 5 GB. Se você habilitar o rolo da sua câmera no seu smartphone com o OneDrive App Mobile instalado, ele vai liberar o dobro de tamanho, conforme você vai comprando algumas coisas da Microsoft, assinando Xbox Game Pass, ou, por exemplo, comprando um Surface, ela vai te dando também algum espaço a mais. Então depende de como que você se relaciona com serviços e produtos da Microsoft. Nesse ambiente Apple, basta eu clicar aqui em obter para software que você nunca baixou. Nesse caso, o OneDrive, como eu uso em todos os meus outros dispositivos, o Windows, né, dispositivos Microsoft e dispositivos Apple, já tem o meu OneDrive cliente de sincronia no meu iPhone, no meu iPad, no meu outro smartphone Android, no meu Windows, então por isso que fica essa nuvenzinha aqui para poder, né, com a setinha para baixo de download, mostrando que você já fez download dessa aplicação em um outro lugar, né, em um outro aplicativo, em outro dispositivo, no caso. Vamos esperar o download. É um download pequeno, tá? Tá terminando aqui, inclusive. Tô conectado no Wi-Fi, numa rede 2.4G, aqui da Vision Share Tecnologia, minha consultoria. E agora sim, uma vez instalado, você pode clicar em abrir a partir da App Store e pode até fechar a App Store a partir de agora. Bom, esse aqui é o novo Launchpad da versão Big Sur do sistema operacional da Apple, macOS. Se eu clico aqui, ele também já começa a aparecer aqui. Aplicativos novos ficam com essa informaçãozinha, né? Essa bolinha dizendo que, olha, isso aqui foi recentemente instalado. Então, ele está abrindo, se não tiver ainda, eu dei o comando lá, eu posso teimar e dar o comando por aqui também. E agora sim, veja, as notificações podem incluir alertas, sons e avisos. Qual é a opção dessa nova área de notificações aqui? Eu vou permitir que o OneDrive me avise sobre as notificações de sincronia. Olha lá que bonito. Já vou colocar minha conta, minha Microsoft Account é essa aqui. Ela que me dá acesso ao novo Hotmail, que chama-se Outlook.com. Ela que me dá acesso ao meu Skype para poder fazer minhas videochamadas, chamadas em grupo, chamada de voz ou simplesmente chat. Vou clicar em entrar, vai pedir a minha password, minha senha. E eu finalizo aqui a autenticação com as minhas credenciais. Veja, aqui é sobre a privacidade. A Microsoft respeita a sua privacidade. Hoje, eu não sei se você está notando, eu estou falando 2020, 2021, tá? Que os sites, os serviços, os programas, os softwares estão falando muito de privacidade como nunca se falou. Isso é porque chegou a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está valendo aqui no Brasil, a LGPD. Então, como ela está sendo implementada, as empresas estão se mobilizando para se adequarem à LGPD, você vai ver muito software agora dando ênfase, explicando direitinho quais são os dados que ele vai usar dados que ele vai coletar, ou que você vai permitir ou não, tá? Então, vamos ler rapidinho aqui. Quando você confia
quando você confiar em seus dados para o OneDrive e o Office, são serviços conectados, né, permanecerá o proprietário desses dados. Reunimos os dados de diagnóstico obrigatórios para manter o OneDrive e o Office em segurança, atualizados e funcionando conforme esperado. Esses dados não incluem seu nome, o conteúdo dos arquivos ou informações sobre aplicativos não relacionados. Então aqui a Microsoft está explicando que tipo de dado que ela coleta. Tá? O OneDrive se conecta aos serviços online para ativar sua experiência. E, como parte disso, coletamos dados, isso é a Microsoft falando, né? Coletamos dados de serviços necessários. Então, quer dizer, para o funcionamento do app. Outros aplicativos do Office também se conectam a serviços online e podem baixar ou analisar seu conteúdo para fornecer uma experiência melhor. Então, é uma experiência de uso, são dados de usabilidade. Você pode ajustar essas configurações nos aplicativos Office. Eu vou avançar, isso foi só informacional. Melhorando juntos. Gostaríamos de compartilhar dados opcionais de diagnóstico e de uso. É assim que continuamos a melhorar. Nenhum desses dados inclui seu nome, conteúdo ou arquivo ou informações sobre aplicativos não relacionadas ao OneDrive e ao Office. Tá vendo como a instalação do cliente de OneDrive da Microsoft no Mac OS Big Sur é diferente das versões anteriores? Para você que ainda não conhece meu canal, aqui eu falo sobre mundo de tecnologia no geral. Mais especificamente, vindo do mundo Microsoft, e agora estou começando a falar do mundo Apple, do mundo Adobe, com a Creative Cloud, com a Document Cloud. E se você procurar, inclusive vou colocar no card aí em cima, vai estar aqui ou aqui, um vídeo que eu fiz instalando o Microsoft OneDrive, só que na versão El Capitan, tá? O macOS El Capitan, que é uma versão já defasada, depois da El Capitan já vieram outras versões de sistema operacional da Apple para Macs, né? E você pode ver que esse wizard aqui de instalação de configuração inicial é diferente. Então, para quem está usando a versão El Capitan e quer ver como instala o OneDrive for Business e sincroniza com as bibliotecas de documentos do OneDrive e do OneDrive for Business, que eu fiz dos dois ao mesmo tempo no mesmo vídeo, dá uma olhadinha aí no card ou procura no canal que você vai encontrar, tá bom? Aqui nós temos, desde enviar os dados opcionais sobre o OneDrive e Office e a Microsoft, você tem a opção de não enviar ou de enviar dados opcionais, tá? Eu vou enviar para a Microsoft, sempre faço isso, porque eu sei que o que ela vai coletar são dados de usabilidade do software, como ele se comporta, se ele travou, por que ele travou. Ah, ele travou porque eu instalei o Photoshop, mas o OneDrive do Big Sur. E aí isso que ela vai desenvolver e vai arrumar um patch de correção para que você use Photoshop mais OneDrive e não dê um bug. Eu estou inventando aqui, tá? Para te mostrar que tipo de informação que vai levar. Jamais, como o texto já diz aqui disse aqui do Wizard, a Microsoft vai coletar dados que são seus, nomes de arquivos, inclusive os próprios arquivos ou informações de metadados de arquivos, tá bom? Porque são seus, né? São nossos. Adicione arquivos aqui para que você possa acessá-los de outros dispositivos e ainda tê-los nesse Mac. Está mostrando aqui o Finder e é só arrastar e soltar ou carregar, tá bom? Escolher a pasta do OneDrive, ou seja, a pasta que vai ficar mapeada para poder sincronizar com a biblioteca de documentos do OneDrive, e está aqui, eu vou escolher minha pasta de usuário, é a raiz de todas as pastas de perfil de usuário, né? Então, paralelo a documentos, filmes, imagens, mesa, músicas, pasta pública, que já são pastas locais do Finder desse Mac aqui, eu vou escolher também para que ele mapeie. Então vai ser assim, ó, users, meu usuário dessa máquina, e OneDrive. Vou avançar. Aqui ele está mostrando que você pode arrastar e soltar diretórios e pastas para dentro ou para fora, que você pode clicar com o botão direito na pasta do OneDrive for Business ou de arquivos sincronizados dentro da raiz do OneDrive for Business e ter ali opções para operar, como por exemplo, aqui ele está dizendo, né? Para permitir que outras pessoas exibam ou editem os arquivos, compartilhe-os. Você também pode trabalhar em pastas compartilhadas com você. Então, de você para com outra pessoa e de outra pessoa para com você, desde que ambas utilizem OneDrive, tá bom? Aqui ele está falando sobre o OneDrive On Demand, sobre demanda, olha aqui. Com arquivos sob demanda, você pode procurar tudo no seu OneDrive sem ocupar espaço no Mac. Sim, porque o modo de sincronia que se faz com um servidor de hospedagem de produto Microsoft, seja ele SharePoint ou OneDrive for Business do lado Corporate ou OneDrive aqui do lado Home User, ele é por demanda, ou seja, você enxerga o espelhamento daquilo que está no servidor. A sensação que você tem é que o arquivo está na máquina, porque a gente está muito acostumado a trabalhar com pastinha. E aí eu estou falando do ambiente Mac com Finder, eu estou falando de ambiente Windows também, com o explorador de arquivos antigamente chamado de Windows Explorer para quem utiliza o Windows. Só que não fica na máquina, não ocupa espaço no HD, desde que você
mantenha somente online. Quer dizer, você visualiza, você sabe que é um arquivo do Word, porque é aquele Wzinho azul, você sabe que é uma planilha do Excel, porque é aquele Xzinho com fundo verde, com detalhes verdes, PowerPoint, ou arquivos não Office, como PDF, arquivos do AutoCAD, se você é cadista, enfim, do Photoshop, se você é designer. Você consegue visualizar a estrutura, você consegue visualizar o ícone, você consegue visualizar a extensão, o nome, o tamanho, quem alterou pela última vez, a data de salvamento, o horário de salvamento, né? Mas isso está no servidor, mesmo que a sensação é que esteja na máquina, tá? E aqui ele fala que tem três possibilidades. Basta clicar com o botão direito do mouse em um arquivo e selecionar sempre manter nesse dispositivo, para daí sim você ter uma cópia local, e aí você pode até estar desconectado com a internet, trabalha nele offline, não experimenta nenhuma tela de erro, ou seja, sua produtividade continua rolando ali, e quando você reconectar com a internet, ele vai se reconectar com um servidor de arquivos, seja ele OneDrive, OneDrive for Business ou SharePoint, e vai fazer o upload incremental, só do trabalho que você realizou enquanto esteve offline. Por isso, tem três status. O somente online, que é, estes arquivos não ocupam espaço no Mac, zero cabeça no Mac, e são baixados conforme você usa. Se você for abrir um arquivo que está na nuvem do OneDrive, 2 cliques vai fazer o download daquele binário específico do arquivo. Editou, salvou, fechou, opa, ele vai subir de novo tudo para o servidor e zero cabeça na sua máquina, tá bom? Então hoje não ocupa espaço mais no HD ter arquivos nos drives da Microsoft. Nesse dispositivo, quando você abre um arquivo, ele é baixado para o dispositivo para que você possa editá-lo enquanto estiver offline, é aquela história que eu falei. E sempre disponível. Clique com o botão direito do mouse em um arquivo para torná-lo disponível offline. Bom, avancei. Aqui ele está falando para você instalar nos seus dispositivos móveis também, tá? Eu vou colocar aqui mais tarde, porque eu já tenho instalado nos meus dispositivos móveis. E aqui, seu OneDrive está pronto. O Wizard está dizendo que a gente concluiu. Abrir ao fazer logon para que meus arquivos sejam sincronizados automaticamente. Eu gosto de deixar isso aqui habilitado. Depois dá para ir em configurações e mexer nisso. Mas eu gosto de fazer isso e já habilitar aqui, porque quando eu inicio minha máquina, quando eu inicio o trabalho no meu Mac, eu quero que os meus arquivos que estejam no SharePoint fiquem ali atualizados para eu sempre acessar as últimas versões. E o contrário também. Se eu trabalhei no meu Mac e de repente eu estou indo para o meu desktop Windows, PC, quando eu chegar lá eu quero que os meus arquivos também estejam atualizados, tá bom? Bom, aqui está o grande finale, tá? Note que aqui na barra de menus, né, na menu bar, acrescentou-se aqui um ícone de status, está em sincronia. Você vai notar que a pasta abriu aqui no Finder. Os arquivos já estão sendo sincronizados. Eu posso modificar aqui a exibição como lista. Aí a gente vai ter aqui, ó, exatamente o cenário que eu falei. Sobre a última data de modificação, sobre o tamanho de arquivo, se é uma pasta ou se é um arquivo. Se for um arquivo, ele mostra aqui que software que abre e vai mostrar toda a estrutura, né, já com esses novos ícones de pastinhas que ficaram sensacionais. Bom, o que acontece é que se eu vier no meu OneDrive de fato, via navegador, vamos fazer um deparo aqui. E agora que eu estou no Big Sur, né, que é a última versão, OneDrive.com. Eu poderia muito bem fazer um depara aqui, né, que seria a comparação do que está na nuvem via navegador. O navegador já é web service, então é nuvem pura, né, não tem jeito, não tem história aqui. Deixa eu autenticar. Vou salvar a senha aqui no meu Safari. E entrei aqui no meu OneDrive. O que eu queria fazer é justamente colocar no modelo de visualização de lista. Deixa eu usar essa mais compacta aqui, que vai me ajudar mais ainda. E trazer o Finder para cá, para a gente conseguir ter essa visão. Opa, deixa eu voltar aqui, foi para recentes. Ter essa visão de real time, né? De tempo real, de trabalho em tempo real. Bom, o que vocês estão vendo aí é a comparação do que eu tenho no meu OneDrive. Na versão web, estou usando o Safari para acessar, e aqui na versão sincronizada, tá vendo?
que eu tenho aqui as mesmas pastas, tá? Aqui começou com a imagem porque eu não organizei de A a Z. Agora eu vou fazer isso, ele vai ficar igual tá aqui. Ó, de acadêmico a vídeos. Então, e aqui na verdade são os arquivos soltos que estão na raiz, são esses aqui. Como eu não tenho o Office instalado nessa máquina ainda, vai ficar para um outro vídeo inclusive, fica esperto aí, assina o canal, ativa as notificações, que vai ter bastante vídeo de Mac, tá? Nessa versão Big Sur, a última da Apple, agora para 2020 e 2021, com soluções com softwares apps Microsoft. Então, ó, em tempo real, o que acontece? Se eu vier aqui na internet e criar aqui, ó, nova pasta teste, ele vai criar aqui para mim e em alguns segundos ele já, opa, já sincronizou. Nem terminei de falar, ele já sincronizou. Olha aqui. Se eu criar no Mac, olha só, nova pasta 2 teste. Tá sem o N aqui, mas não tem problema. Olha lá, criei no Finder e ele acabou, olha lá, é essa aqui, ó, nova pasta 2, tá vendo? Então é essa pasta sem título. Primeiro ele girou sem título, por quê? Opa, já renomeou, acabou de renomear. Porque eu demorei para renomear, eu fui corrigir o N lá, então ele adotou o nome padrão quando se gera um novo diretório, uma nova pasta no Finder aqui. E eu posso excluir por aqui, veja, a nova pasta teste eu vou mandar para o lixo, acabei de mandar para a lixeira, daqui a pouco ela some daqui, em alguns segundos, ó, tá vendo? Foi criado agora, já foi, acabei de falar foi, não tá mais, e eu vou excluir pela nuvem também a pasta que eu criei pelo Finder do Mac. Pronto. Daqui a alguns segundos já foi. Você vê que é em tempo real, tá? Isso funciona para subpastas, criação de arquivo, arrastando e soltando entre ambiente de máquina, ó, arrastando e soltando para cá. Se você tiver uma pasta local, por exemplo, como a de documentos, isso aqui está no HD. Então você arrasta para cá para a nuvem, ou o contrário, você pode estar com dois Finders abertos, duas janelas de Finders abertos de pastas aqui. Arrasta de um ambiente local para o ambiente do OneDrive for Business que está aqui sincronizado. Não pode esquecer que ele está aqui. Olha lá a pastinha que gerou. Tá? Então, funcionando perfeitamente. Tá? Deixa eu fazer o seguinte. Minimizar aqui o navegador e trazer esse Finder aqui um pouquinho mais próximo de nós aqui, mais maximizado. Veja, está aqui. Tá? Eu vou colocar no formato de lista e vou fazer o seguinte. Para poder compartilhar, por exemplo, aqui, orçamento aluguel. Botão direito, eu tenho aqui agora as possibilidades de compartilhamento. Ó. Eu quero mandar pelo e-mail, que é o software padrão de e-mail aqui, pelo iMessage, AirDrop. Eu quero colocar dentro de uma nota e sincronizar com o iCloud. Eu quero deixar no iCloud também, aí é outro serviço, né? Você vai ter um arquivo aqui no OneDrive e outro no iCloud. Então, você vai habilitar quais são as possibilidades de programas que você pode compartilhar no menu compartilhar, ok? E aí, é isso. Está implementado, está funcionando, está sincronizado. Se a gente vier aqui, ó, botão direito aqui, né, o de contexto, ó, ele vai mostrar. O OneDrive está atualizado. Se você tiver algum arquivo em sincronia, ele vai mostrar o status aqui também, tá? Aproveite o máximo dos arquivos sobre demanda, que ele está explicando sobre os arquivos por demanda. Os arquivos sob demanda permitem que você libere espaço no seu computador, marcando os arquivos do OneDrive como somente online. Para marcar os arquivos como somente online, você precisa ativar a extensão do localizador do OneDrive. Viu que não apareceu ainda no menu de contexto? Então você precisa ativar a extensão do localizador. Ele vai nas preferências do sistema, do Mac, e aí você habilita, olha lá, selecione as extensões para personalizar o Finder, OneDrive Finder Integration. Agora o seu OneDrive Sync vai estar integrado com o Finder também. Isso significa que se eu vier aqui num arquivo, eu tenho agora a integração, acredito que não precise reiniciar a máquina, mas agora ele tem uma integração com o Finder. Daqui a pouco ele vai aparecer já as opções ali de deixar somente offline, offline percentual ou somente na nuvem, liberar espaço e subir tudo para o servidor a partir do próprio Finder com esse connector aqui, tá certo? Com esse add-on. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Eu ainda vou falar sobre sincronia do OneDrive Sync, que é o app para Big Sur, a nova versão do sistema operacional
do Mac, né, para MacBooks, para iMac, da Apple, com biblioteca de documento do OneDrive for Business, que é o OneDrive para empresas, que aí sim o negócio fica bem mais seguro, fica com mais espaço, né, vai de 1 tera até 5 terabytes para cada um usuário, você sabia disso? Ou bibliotecas de documento do SharePoint, que aí é para sites departamentais, onde você tem hierarquia, você tem ali procedimentos, né, e assim por diante. É isso, espero que tenham gostado e até o próximo videocast.